Olá, tudo bem? Se a ideia é desenrolar conversas essenciais em francês no dia a dia, esse guia é o lugar certo. A gente vai focar em diálogos que são super úteis, sabe? E o mais importante, com muita atenção na pronúncia, falando cada frase de forma bem clara e pausada para não ter erro. Vamos lá? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o básico, os primeiros encontros. Depois, partimos para as tarefas do dia a dia. Em seguida, é na hora de socializar. Para deixar tudo mais leve, teremos jogos e histórias. E para fechar, um resumo com as frases essenciais. É um caminho bem completo para a gente ganhar mais confiança no francês, né? Então, vamos começar pelo começo, né? A base de qualquer boa conversa, as apresentações. A ideia aqui é aprender a se apresentar com segurança e, claro, saber perguntar aquelas informações básicas para conhecer alguém. Beleza, vamos imaginar uma cena. É uma situação um pouquinho mais formal. Como é que se inicia essa conversa? Como confirmar o nome da pessoa e depois perguntar de onde ela é. Vamos ouvir como isso funciona na prática. Ok, olha só. A primeira pessoa pergunta de um jeito bem educado, deixando o final em aberto. Vous êtes monsieur? A resposta vem direta. Presta atenção na pronúncia, vou falar bem devagar. Je suis Paul Bernard. E aí vem o esclarecimento. Mon prénom é Paul e mon nom de famille é Bernard. Ou seja, prénom é o primeiro nome e nome de família é o sobrenome. Simples, né? Direto ao ponto. E a conversa continua, claro. Agora, a pergunta sobre a nacionalidade. Vous êtes anglais? A resposta é igualmente clara. Vamos ouvir com bastante atenção a pronúncia. Non, je suis canadien. Je suis de Vancouver. Viu só? Bem tranquilo. Então, o que a gente tira disso tudo? A grande sacada é que a estrutura je suis, ou seja, eu sou, é super versátil. Dá para usar com nome, nacionalidade, profissão, o que for. E o vous êtes é a forma mais educada, mais formal de perguntar sobre a outra pessoa. E aqui vai uma dica de ouro. Em francês, o vous é usado em situações formais ou quando se fala com mais de uma pessoa. O tu fica para a galera, para os amigos, para a família. Com essas ferramentas básicas, qualquer primeiro encontro já fica bem mais fácil. Beleza, apresentações dominadas. Agora vamos subir um degrau. Vamos ver como usar o francês em situações bem práticas do tipo fazer compras ou arrumar mala para uma viagem. São aqueles diálogos que ajudam a resolver a vida, sabe? Imagina só, uma das melhores experiências na França. Ir a um marché, aqueles mercados de rua, é incrível. Mas, e na hora de pedir o que a gente quer? Como é que se fala com o vendedor? Vamos dar uma olhada nas frases que salvam nessas horas. O legal aqui é ver a diferença. Primeiro, para perguntar se tem alguma coisa, a gente usa vous avez des carottes, o senhor tem cenouras. Depois, quando a gente já decidiu o que vai levar, a frase é je vais prendre, que é tipo eu vou levar. E para fechar o pedido, frases curtinhas e eficientes. Un kilo, s'il vous plaît. E para dizer que não quer mais nada, c'est tout, que quer dizer é só isso. Bem prático. Agora mudando de cenário. Outra tarefa super comum, arrumar a mala. Como é que se conversa com alguém sobre o que levar, o que não levar? Esse tipo de papo é excelente para praticar o vocabulário de roupas e também os números. Olha que interessante a lógica dessa conversa. Começa com a pergunta sobre a quantidade je mets combien de pantalons? Quantas calças eu coloco? Aí vem a sugestão, bem direta. Tu mets deux pantalons. Você coloca 2 calças. E para terminar, a especificação, os detalhes. Un pantalon bleu et un pantalon noir. Uma calça azul e uma calça preta. É um passo a passo bem claro. Ok, já resolvemos as tarefas práticas. Agora, vamos para a parte divertida, a hora de socializar. Aqui o francês entra em cena para interagir, fazer planos, pedir comida num restaurante, a coisa toda fica bem mais dinâmica. Pedir comida no restaurante, especialmente aquele menu completo, que eles chamam de formulaire ou menu, às vezes pode dar um friozinho na barriga, né? Então como fazer o pedido de um jeito organizado, da entrada até a sobremesa, sem se enrolar? Essa estrutura aqui é um verdadeiro mapa do tesouro. Primeiro, é bom saber que na França, a formule é super comum, é cultural, é uma refeição completa por um preço fechado. Para começar, se anuncia a escolha. Je vais prendre la formule à 15 euros. E depois, olha que legal, a estrutura se repete para cada prato. Como entrée, comme plat, comme dessert. É um padrão. Depois que pega o jeito, fica muito mais fácil. Ah, e uma dica de ouro. Peça sempre une carafe d'eau. É uma jarrinha de água da casa e normalmente não custa nada. Mudando de novo o cenário, mas ainda na socialização. Imagina agora uma ligação para um amigo para combinar os detalhes de uma festa. Quais são aquelas perguntas essenciais para não ficar nenhuma ponta solta? No fundo, as perguntas para fazer planos são universais, né? Olha só.
Para saber o que, tipo o que comprar de presente, a pergunta é Qu'est-ce que tu lui achètes comme cadeau? Para saber quando, a pergunta é super direta. Ça commence à quelle heure? Para saber como, no sentido de transporte, tu vas comment? E para marcar o onde, o ponto de encontro, uma frase útil é Je vous donne rendez-vous à la station. Com essas perguntas, dá para organizar qualquer coisa. E agora, chegamos na parte, digamos, mais divertida. A hora de colocar tudo o que a gente viu em prática de um jeito mais livre. Vamos fazer isso com um jogo de adivinhação e depois contando uma história. Bora lá? Vamos jogar um pouco. É um jogo bem simples, o Adivinha Quem Sou. Eu vou dar umas pistas sobre uma personalidade famosa, fazendo perguntas que só podem ser respondidas com sim ou não. A ideia é tentar adivinhar quem é. Estão prontos? Ok, vamos às pistas. Primeira pergunta: é escritor? Sim. Segunda: é europeu? Não. Terceira: é africano? Sim. Já temos o continente. Quarta: é senegalês? Sim. Opa, agora funilou bastante. E a última pista: também é político? Sim. E aí, já tem um palpite? E a resposta correta é Léopold Sédar Senghor, uma figura gigante, não só para o Senegal, mas para todo mundo que fala francês, a chamada francofonia. Ele foi poeta, político e o primeiro presidente do Senegal. Um nome para se guardar. Agora, um outro tipo de exercício. Vamos praticar a narração de uma história no passado usando um tempo verbal muito comum chamado passé composé. É como se a gente fosse uma testemunha ocular de um evento. Vou narrar a sequência dos fatos, passo a passo, bem devagar. 11h45. Um carro preto chega. 3 pessoas descem. 11h46. A mulher entrega uma chave a um dos homens. Eles entram no banco. 12h01. Os homens saem com 4 sacos grandes. 12h02. A mulher cai enquanto corre para o carro. E por último, 12h03, os homens fogem no carro, deixando-a para trás. Percebe como a sequência de ações fica bem clara? É para isso que o passé composé serve em uma história. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer um resumão do que é mais útil. Pense nisso como um guia de bolso, com aquelas frases que são verdadeiros coringas e que podem salvar em várias situações. Vamos passar por elas uma última vez, com a pronúncia bem caprichada. Para se apresentar, a gente já sabe. Je suis, para saber se tem alguma coisa na loja. Vous avez, na hora de pedir, je vais prendre. Quer saber a que horas algo começa? Ça commence à quelle heure? E para combinar como ir a algum lugar. On y va comment? São frases para guardar na memória, com certeza. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. De todas essas situações que a gente viu, se apresentar, fazer compras, pedir num restaurante, combinar um rolê, qual delas parece ser a mais importante para ser praticada primeiro numa conversa de verdade? Pensar sobre isso já é o primeiro grande passo para transformar todo esse aprendizado em comunicação de verdade.